Grande dia. Vou até beber uma mimosa para comemorar. Hoje a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa de mais 21 membros da chamada não por mim, Thiago, mas pelo STF, Associação Criminosa Bolsonarista, no âmbito do inquérito que eu falei ontem mesmo, eu falei nos últimos dias. Olha, além do inquérito das fake news, tem a investigação sobre os atos antidemocráticos bolsonaristas. Eu falo antidemocráticos assim porque eu não gosto desse nome, são atos criminosos, não são apenas antidemocráticos. Ser antidemocrático é crime, então esses atos criminosos bolsonaristas estão sendo investigados pelo STF e pela Procuradoria-Geral da República num inquérito separado das fake news. E são inquéritos que se cruzam, até falei isso aqui ontem. E aí, a Polícia Federal voltou na casa de vários blogueiros, youtubers de direita e deputados bolsonaristas. Aquele Daniel Silveira, aquele que quebrou a placa da Marielle, ele tuitou às 7 da manhã falando que a Polícia Federal estava na casa dele. Só tem um adendo. Eles estão fazendo esse drama todo, os bolsonaristas, mas eu já conversei com pessoas que tiveram busca e apreensão na casa deles, até o Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, ele já teve, o Sérgio Moro mandou a Polícia Federal lá na casa dele, sem motivo algum, e quem sofre busca e apreensão na casa deles é assim, tem direito a uma ligação, que é para o advogado ir lá e acompanhar, se for o caso, e acabou, e a polícia pega o celular. Só que esses bolsonaristas, a polícia chega lá, eles têm tempo para ficar tweetando, para tirar foto, para gravar vídeo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mesmo assim, eles fazem um drama, falando, o STF tá aqui, qual é o meu crime? O crime de vocês é atacar o STF e pregar a violência contra as instituições e pregar golpe. O Alan dos Santos está desesperado. Ele falou que o Bolsonaro tem que restabelecer a democracia, quer dizer, ele está pedindo um golpe do Bolsonaro contra o STF, só que a casa está caindo. O Bolsonaro não tem apoio dos militares. Uma notícia que pouca gente sabe, o Gilmar Mendes, ministro do STF, ele teve um encontro com o comandante do Exército, com o chefão do Exército, na quarta-feira passada. E aí, coincidência ou não, a partir da quinta o STF começou a ir para cima do bolsonarismo com força, começou a não deixar mais o Bolsonaro falar, que o Bolsonaro estava até quinta-feira passada falando, estamos com as Forças Armadas, soltando notinha. O STF falou, acabou a palhaçada, agora nós vamos para cima. Eu vou falar mais sobre isso, hoje foi um grande dia, mas antes, você quer ajudar o governo a cair? É simples. Curte o vídeo e se inscreve no canal. O Bolsonaro, ele sustenta esse pessoal todo com dinheiro público. Youtubers bolsonaristas, blogueiros bolsonaristas, sites de fake news bolsonaristas. Alguns deles foram alvos da Polícia Federal hoje, outros foram alvos 2 semanas atrás e alguns foram alvos nas 2 operações. E eles ganham muito dinheiro público. Já os da esquerda, a gente, nem a monetização do YouTube, monetização assim, o dinheiro dos anúncios, nem isso a gente ganha direito. Então, você se inscrever, você ajuda muito, porque pelo menos o sistema do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente. Ele vai falar, o cara assistiu o vídeo em 3 minutos, ele já se inscreveu no canal, esse vídeo tá bombando, eu vou mostrar esse vídeo na página inicial para todo mundo. E aí a gente consegue alcançar mais gente com a verdade e quebrar as mentiras do Gabinete do Ódio. Então é um segundinho, é só clicar em curtir e em se inscrever, que é o mais importante, é a inscrição. Agora, vamos falar disso. Uma coisa muito engraçada, se você tem Twitter, vai no Twitter do Glenn Greenwald. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, porque depois ele pode tentar tirar o meu vídeo do ar. Mas o Glenn mostrou o vídeo de um youtuber bolsonarista que em junho do ano passado, exatamente 1 ano atrás, tava a Vaza Jato. Lembram da Vaza Jato? E o Bolsonaro, para defender o Sérgio Moro, os dois eram amiguinhos ainda, o Bolsonaro ameaçou o Glenn Greenwald de prisão ou de deportado. Até tem uma entrevista do Bolsonaro falando, o Glenn já ele vai deportado ou vai preso. Lembram disso? O Bolsonaro ameaçou diretamente o Glenn. Ok. Esse youtuber bolsonarista, ele fez um vídeo rindo, falando que é um grande dia, vamos comemorar, igual eu tô fazendo aqui agora. E o Glenn Greenwald tweetou esse vídeo desse bolsonarista hoje. E logo depois tweetou o vídeo desse mesmo youtuber bolsonarista chorando. Ele chorou. Hoje a Polícia Federal foi na casa dele, tomou os celulares dele, tomou um monte de coisa dele, ele está chorando. Aqui para os youtubers bolsonaristas, uma mimosa. Para quem não sabe, mimosa é espumante com suco de laranja. Qual é a mistura certa, Thiago? A que você mais gostar. Eu coloco até aqui de espumante, o resto de suco de laranja.
Então, os bolsonaristas são desesperados porque eles não param de cometer crimes. Eles, além de serem financiados com dinheiro público, a maioria deles, não posso falar que são todos, porque a CPI das fake news ainda não conseguiu a prova contra todos eles. Mas muitos deles são sustentados com dinheiro público, então eles estão sempre do lado do bolsonarismo. E eles cometem crime quando eles falam, vamos lá atacar o STF. Olha, soltar fogos no STF não é crime, pode fazer mais. Ou quando os manifestantes vão com tochas em frente ao STF e gritam palavras de ordem, e gritam que vai ter golpe, que vão matar os ministros. Olha só o que eles gritam e não param isso. Esses youtubers, esses blogueiros, eles acham lindos e eles incentivam mais gente aí. Isso tudo é crime. E o STF também vai chegar em quem financia isso. É por isso que hoje a Polícia Federal foi lá pegar o celular deles. Celular, computador, equipamentos, um monte de coisa. Porque aí pelas conversas, e eles não imaginavam isso, pelas conversas dá pra saber quem é que financia isso. Quem é que tá dando dinheiro pra esse pessoal atacar a democracia? Vamos ver quem que tá financiando? Vamos chegar em quem assina o cheque. Porque quem assina o cheque dá as ordens. Prendendo quem assina o cheque, acabou. O esquema, praticamente todo mundo fica assim a ver navios. Sem a grana, eles vão trabalhar como? Como é que eles vão comprar equipamento? Equipamento não é uma coisa barata. Como é que vão comprar equipamento? Como é que vão comprar celular? Falar em comprar celular, o Alan dos Santos deve estar com um problema. Faz 2 semanas a Polícia Federal tomou o celular dele, aí ele foi lá, comprou um celular novo, veio a Polícia Federal, tomou outro celular dele agora. E se você acha que ele vai ter esse celular... Eu lembro até o Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, quando o Sérgio Moro mandou a Polícia Federal tomar as coisas dele, eu lembro de uma publicação dele, 2 anos depois, ele ainda não tinha recuperado os equipamentos dele. Esse é o tanto que a Polícia Federal demora. E naquela época eu lembro que o Sérgio Moro foi extremamente invasivo, ele fez uma matéria falando que a Lava Jato perseguiu Lula, depois a Vaza Jato provou que tudo que ele falava era verdade, e o Sérgio Moro mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa dele. Esse era o nível que era. Então, quando alguém fala, a Polícia Federal está contra a democracia, atingindo os bolsonaristas. Não, eles estão cometendo um crime atrás do outro, eles estão se sentindo acima da lei. O fato do Alan dos Santos, logo depois que a Polícia Federal deixou a casa dele, mandar o Bolsonaro restabelecer a democracia, o mesmo Alan dos Santos que falou que tem que fechar o STF, quer dizer, restabelecer a democracia para ele é prender ministro do STF, esse tipo de coisa que o Weintraub fala abertamente, falou na reunião lá ministerial. O fato dele falar isso mostra que eles não sabem o que é democracia e que a Polícia Federal está agindo democraticamente para proteger a democracia. E quando era Sérgio Moro, juiz da Polícia Federal, eu lembro que pegaram o iPad do neto do Lula, o neto do Lula que tinha 4 anos de idade na época, ele morreu com 7 anos sem o iPad dele. Morreu, o netinho do Lula, faleceu, sem o iPad dele. Naquela época, sim, a Polícia Federal não agia democraticamente porque o Brasil estava sob um golpe. O golpe era tirar a Dilma, impedir o Lula de participar da eleição e deixar alguém da direita assumir. O Bolsonaro foi o ponto fora da curva desse golpe e o Bolsonaro não fez o acordo com o mercado financeiro e com a grande mídia. O Bolsonaro tem problemas, ele fez acordo com o Olavo de Carvalho e fez a corrupção lá dele. E hoje é um grande dia porque eu lembro o dia em que o Bolsonaro assumiu, eu pensei, e você provavelmente também pensou, se você não votou no Bolsonaro, você pensou, pô, agora ferrou o Brasil. Que agora esses fascistas vão aparelhar absolutamente tudo, e eu já tinha uma noção do que poderia acontecer. Eu falava, o Bolsonaro vai aparelhar a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, vai começar a distribuir dinheiro para os blogs bolsonaristas, muitos de fake news, um deles que sofreu busca e apreensão hoje da Polícia Federal, é o dono do Pensa Brasil. Pensa Brasil era o maior site de fake news do Brasil, o maior, assim, disparado. Eles tinham notícias com 100 mil compartilhamentos. Eu não consigo imaginar nem quantos cliques eles tinham para ter 100 mil compartilhamentos em uma notícia. Aí tinha outra com 50 mil, outra com 30 mil. Assim, fake news das piores possíveis. Aquelas, tipo, Lulinha é dono da Friboi, sabe? Esse tipo de fake news é o que eles faziam. Ele também sofreu busca e apreensão na casa dele. O que eu imaginava? O Bolsonaro vai financiar esse povo todo, eles vão se equipar. Tanto é que se equiparam. O Alan dos Santos não fala como é que ele paga uma casa cujo o valor de aluguel ali na região custa quase 15 mil por mês. Ele não diz como é que ele paga. Pois bem, eu pensei, esses bolsonaristas vão todos se equipar, eles vão contratar funcionários, eles vão crescer, os blogs deles, que são um blog, vai virar um portal com notícias 24 horas, eles vão colocar notícia de qualidade no meio das fake news, e começou a acontecer isso pouco a pouco. Os youtubers bolsonaristas vão começar a crescer, comprar equipamento, contratar funcionário para fazer isso. Ferrou.
É o que eu pensei. Só que o ponto fora da curva, que foi onde eles erraram, foi: eles cometeram crimes demais no meio do caminho. Aí não tem como. E eles começaram a atacar o STF. E aí, em março do ano passado, começou o inquérito das fake news. E foi aí, o Bolsonaro era a favor do inquérito, porque ele achava que o inquérito ia pegar os inimigos dele. Ele se achava acima da lei, eles pensavam: eu sou o presidente, esse inquérito não vai vir em mim. E o Bolsonaro era a favor do inquérito. E aí, o Augusto Aras, que o Bolsonaro indicou, entrou e falou: eu sou a favor do inquérito. E aí o ministro da Justiça, que hoje está reclamando, está relinchando, o ministro também falou: eu sou a favor do inquérito. E aí o inquérito andou. E aí o inquérito chegou, era o inquérito das fake news. Chegou onde? Chegou nas fake news bolsonaristas. Então eles foram todos a favor do inquérito, achando que ia para o outro lado, só que quem atacava a Suprema Corte, e eu já desvendei isso lá em abril do ano passado, eu falei: quem ataca a Suprema Corte são os bolsonaristas. Vai chegar no Bolsonaro. Chegou das fake news, chegou agora os atos antidemocráticos e tem mais inquérito. Imagina que esses inquéritos vão se cruzar, imagina que vários desses membros da associação criminosa, eles tiveram o celular recolhido pela Polícia Federal 2 semanas atrás, o Bolsonaro falou: acabou, pô, lembra do discurso do Bolsonaro? Falando que isso nunca mais ia acontecer? Pois bem, os próprios bolsonaristas estão irritadíssimos com o Bolsonaro. Por quê? Porque aconteceu de novo. A Polícia Federal foi lá e agora não tem aquela desculpa de que o Alexandre de Moraes, esse era o argumento dos bolsonaristas, esse inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes, ele investiga, ele julga e ele é a vítima. Agora não. O inquérito da busca e apreensão de hoje é a investigação dos atos antidemocráticos. Quem investiga é a Procuradoria-Geral da República. A vítima não é o STF, a vítima é a democracia, são todas as instituições, que eles pedem golpe, eles pedem fechamento do Congresso, eles pedem fechamento do STF também, mas também do Congresso, golpe. Então, não tem mais essa desculpa. Quem está investigando é a Procuradoria-Geral da República. O Alexandre de Moraes, ele é só o juiz. Quem pede é o procurador, é o Augusto Aras, que o Bolsonaro colocou lá. Ele pede, o Alexandre de Moraes assina. Sim, sim, sim. Ou ele pode falar que não. Para algum caso de busca e apreensão ou de prisão, ele decide se ele aceita ou não. No caso, as de hoje, ele aceitou e a Polícia Federal foi lá. Então não tem mais, caiu aquela desculpa esfarrapada de que o STF está perseguindo o bolsonarismo. Agora é a Procuradoria-Geral da República quem está fazendo esse inquérito, quem está nessa investigação. Ferrou o Bolsonaro. Acabou, realmente acabou. O Bolsonaro, como eu falo aqui, não tem apoio das Forças Armadas, está perdendo dia após dia. E quando as provas começarem a aparecer, não pense que não vão. Porque pro TSE caçar a chapa do Bolsonaro, um julgamento de cassação de chapa, as provas não podem ser sigilosas. Então, quando acabar o inquérito das fake news e esse dos atos antidemocráticos, essas provas serão todas públicas. E aí vai começar a aparecer prova. Você acha que algum militar vai querer ficar no governo? Minha opinião, até o Mourão vai pular do barco. Até o Mourão vai falar: meu Deus do céu, eu quero distância disso aqui. É tóxico, o bolsonarismo é tóxico. Os militares vão um a um pular do barco. O Bolsonaro já não tem apoio dos militares, ele vai ter cada vez menos. Ele não tem apoio popular, somos mais de 70% contra ele. Ele perdeu o apoio das ruas, o Bolsonaro perdeu o apoio das ruas. Ele conseguia colocar 1.000 pessoas nas ruas, depois 600. Depois 300, agora ele não coloca 50 pessoas na rua. E ele não tem nem mais a desculpa: porque a pandemia. Não, porque os bolsonaristas não acreditam na pandemia. Por que tinha 1.000 na rua e agora só tem 50? Os outros morreram? Não, eles não vão mais, não estão mais apoiando o governo. E contra o Bolsonaro vão milhares. Então ele perdeu as ruas, perdeu o apoio dos militares, perdeu o apoio popular e perdeu o apoio do mercado financeiro. E aí a Rede Globo e o mercado financeiro estão batendo no Bolsonaro e vão bater nele até ele se estrepar. Que é a minha opinião do que vai acontecer agora? Bolsonaro vai atacar os governadores mais ainda, com mais força. O que é ótimo, nessa briga eu torço pra briga. O Dória que se cuide. 2, o Bolsonaro vai atacar o Sérgio Moro com tudo. O Tacla Duran agora vai ser utilizado. Aquela delação do Tacla Duran que eu venho falando aqui desde o ano passado, que a esquerda vem falando desde 2017, se eu não me engano, 2017, agora já foi desenterrada, mas agora vai começar a aparecer coisa, que agora a justiça vai começar a olhar para a delação do Tacla Duran contra o Sérgio Moro. O Bolsonaro vai ter que contra-atacar. E quando ele contra-ataca, o inimigo não sou eu, o inimigo não é a esquerda, o inimigo do Bolsonaro, quem tá contra o Bolsonaro, são a democracia, os governadores e o Sérgio Moro, que é quem ele pode tentar atacar.
Atacar a democracia é tiro no pé. Ele vai ter que atacar os inimigos dele na direita, que são governadores e Sérgio Moro. Só que não adianta. Sabe por quê? Porque quem tá indo em cima dele é o STF, e ele não pode contra-atacar contra o STF, porque isso ia atentar contra a democracia. A única maneira que o Bolsonaro teria de realmente barrar o STF, falar, o STF não vai mais fazer operação contra mim, é parando de fazer crime. E isso... Comenta aí, você acha que o Bolsonaro vai parar de fazer crime? Não vai. E ele não pode apagar os que já foram cometidos. Então a coisa tá feia. É questão de tempo. Olha no seu relógio, tic-tac, a coisa vai ficar feia, a casa vai cair e... Tenha um ótimo dia. Eu falei no domingo, eu não falei? Essa semana vai ser muito, muito boa. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. E sempre que compartilhar, deixa uma mensagem também, tipo, grande dia, a casa caiu, que as pessoas também vão clicar, também vão compartilhar. E assim a gente leva a verdade para mais gente. Falou!